Pois é, pessoal, e o duelo de titãs continua grande. Pois é. Dessa vez, o Alexandre de Moraes levou a melhor, pelo menos em tese. Lembra do Pedro Baca Villarreal, da OEA, aquela comissão que viria ao Brasil? Eles emitiram uma nota, e nessa nota eles falaram que o Brasil tem um compromisso, né, com os direitos humanos. Mas alto lá, não é bem assim. Aquilo ali não é o relatório final. Então, a gente precisa analisar tudo isso que está acontecendo para você entender um pouco mais até onde isso favorece ou não, né, o Supremo Tribunal Federal, ou favorece ou não a oposição ao governo e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eu fiz um vídeo há poucos dias atrás, 2 dias atrás, dizendo que o Eduardo Bolsonaro seria alvo. E foi, né? Logo depois, a Gleisi Hoffmann e o Lindenberg Farias entraram com ação contra o Eduardo Bolsonaro, pedindo inclusive a prisão do Eduardo Bolsonaro e a apreensão do seu passaporte. Ou seja, que ele se torne mais um alvo, dizendo que ele atenta contra a democracia e contra os interesses nacionais. Parece muito com Venezuela esse tipo de coisa, não parece? Pois é, mas o ministro Alexandre de Moraes tomou uma medida que envolve o PGR e eu vou estar te explicando tudo isso. Então, vamos lá que eu vou te explicar todos esses detalhes que estão acontecendo no nosso Brasil Baronil. Não esqueça de visitar a nossa biblioteca digital, o link está aí na descrição. Lembre-se também, tá, de ver todos os livros, né, os capítulos que estão aí para vocês. Inclusive, né, eu recomendo muito Segredos dos Ricos nos Investimentos. O livro tá muito bom. Você faz o download, faz o pagamento, tá? Faz o pagamento via Pix e no valor que você achar justo, tá bom? Mas bora entender o que está acontecendo? Vamos observar, né, um pouco mais o Brasil como ele é. A Folha de São Paulo publicou a seguinte matéria. O relator da OEA, né, o Pedro Baca Villarreal, cita o compromisso do Brasil com direitos humanos após ouvir bolsonaristas e o Supremo Tribunal Federal. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, que veio aqui ao Brasil do dia 9 ao dia 14, você lembra? Órgão da OEA, né? Afirmou nesta sexta-feira reconhecer o compromisso do Brasil com a democracia e os direitos humanos. A afirmação foi publicada em nota, tá, da relatoria, que cita a conclusão da visita oficial ao país de 9 a 14 de fevereiro. Então vamos lá. Então quer dizer que o relatório saiu, Sandro? Eu não estou entendendo. Quer dizer que o relatório foi contrário, né, à oposição e favorável ao Alexandre de Moraes? Alto lá, pequeno gafanhoto, que não é bem assim. Não teve relatório. O que aconteceu foi uma nota expedida, dizendo, olha, a gente concluiu os trabalhos no Brasil, a gente foi muito bem recebido, e lá no Brasil a gente atesta, né, que o Brasil tem um compromisso com a democracia por ter nos recebido. Vamos lá, vamos entender a matéria do Poder 360, que ela foi um pouco mais ampla, um pouco mais clara sobre isso. A OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, reconheceu o compromisso do Brasil com a democracia, diz o relator. Lembrando que ele teve aqui, né, ele foi ouvido, ele ouviu, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que fez questão de trazer o Alexandre de Moraes, ouviu o próprio Bolsonaro, ouviu muita gente aqui e vai emitir um relatório, né? Então, a nota de sexta-feira não traz conclusões sobre o que pode ser o relatório ainda a ser produzido. Pedro Baca ouviu opiniões divergentes sobre o estado da liberdade de expressão no Brasil e ainda não emitiu um juízo a respeito. Não há um prazo reconhecido ou conhecido para que um documento final seja emitido nessa instância pela OEA. Então, nós não estamos diante do relatório final. É interessante também, né, o ponto aqui. No final da nota, eles escreveram o seguinte: a relatoria agradece ao Estado brasileiro pelas garantias e apoio fornecidas para o desenvolvimento da missão. Ou seja, eu agradeço que vocês permitiram que a gente vá e cumprisse a nossa missão. Expressa também sua gratidão a todas as pessoas que participaram das sessões de trabalho e que apresentaram relatórios e testemunhos à delegação. A todos. Aqui não houve um agradecimento ao STF ou ao governo. Agradeceu a todos, compartilhando suas perspectivas e experiências sobre a situação do direito à liberdade de expressão no Brasil.
Então, o que temos agora é uma nota, né, de encerramento dos trabalhos e de agradecimento. Isto aqui não pressupõe de maneira alguma que o relatório final exposto, né, que esse relatório estabelece, de certa forma, que o Brasil não viola a liberdade de expressão. Na verdade, nem que sim, nem que não. Não tem relatório. Tá, eu tive analisando alguns posicionamentos de alguns juristas, de alguns analistas políticos. Um que eu quis analisar foi um jurista que eu respeito muito, o André Marsiglia, que escreveu o seguinte: olha, este relatório não quer dizer, essa nota não quer dizer que o relatório virá com um teor negativo ou positivo. Diferente do Brasil, que ministros falam fora dos autos, foi um relatório de agradecimento. Então, não quer dizer que o relatório virá negativo. Se bem que já há uma dúvida, já há uma preocupação acerca disso, até porque, de certa forma, a gente sabe que essa delegação veio ao Brasil a pedido inicial do próprio governo. Tá? Então há uma aposta de que essa delegação veio para chancelar e dar uma base, um alicerce para as ações do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Tá? Mas somente depois do relatório é que saberemos. 2 pontos que precisamos lembrar. O primeiro, Donald Trump, segundo informações, enviou um emissário junto com essa delegação para analisar se realmente a delegação está cumprindo, né? O relatório vem com aquilo que eles ouviram e viram, né? E outro ponto também é que já há uma pressão dos congressistas norte-americanos que, caso o relatório venha, né, favorável ao ministro Alexandre de Moraes, a grana que o governo dos Estados Unidos mandaria para a OEA pode ser cortada, tá? Será que eles vão assumir essa bronca para salvar a pele do Alexandre de Moraes? Não sei não, hein? Tudo é possível, mas a gente está analisando aí, né? E vai esperar para ver o que vai ser as falas finais, né? No relatório. E aí sim, a gente tem um parecer final. Outro ponto, vamos falar do Eduardo Bolsonaro. Teve uma ofensiva, né? Agora, da extrema esquerda, ou seja, da Gleisi Hoffmann e do Lindenberg Farias, contra Eduardo Bolsonaro. Eu já venho alertando para vocês que um cão, quando ele é acuado, ele morde, ele contra-ataca. E é exatamente isso. O Lula dobrou a aposta por completo. Tanto que hoje eu estava vendo um vídeo, depois eu vou até trazer para vocês, do Camarote, onde ele falou o seguinte: o Lula dobrou a aposta. Ele tinha 2 hipóteses. Colocar o Centrão abandonou o Lula e o Lula abandonou o Centrão. Porque o Lula poderia colocar alguém do Centrão no Ministério de Relações Institucionais. Colocou a Gleisi Hoffmann, a mais radical de todos. Ou seja, é sinal de que o Lula está se preparando para o tudo ou nada, que ele sabe que vem chumbo grosso do homem laranja lá, sabe que vem chumbo grosso dos Estados Unidos. E aí o chumbo grosso veio agora inicialmente contra o Eduardo Bolsonaro. Estão pedindo a prisão do Eduardo Bolsonaro, estão pedindo a cassação do seu passaporte. Essa aqui é a manifestação que o Eduardo Bolsonaro fez ontem. Vou colocar um pedaço só do vídeo, que o vídeo dele é um pouco extenso. Mas eu vou colocar um pedaço, né, pra gente analisar e depois o resultado. Porque hoje o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão, um parecer que envolve a PGR. Escuta só o que ele disse. Eu acabo de ser vítima de uma ação conjunta dentro da Câmara dos Deputados e na PGR que pede que eu perca o meu passaporte, o meu mandato e seja condenado por crime de lesa pátria. Quando, na verdade, o que eu estou pedindo é o respeito aos direitos humanos. Eu estou denunciando as violações cometidas por indivíduos e não pedindo sanções a todo o povo brasileiro que já sofre muito. O que eu quero é que não existam mais clesões ou jornalistas exilados do Brasil sem o passaporte brasileiro na impossibilidade de exercer o seu pleno direito na liberdade de expressão. O que eu estou fazendo é justamente o exercício da atividade parlamentar, a mais nobre função que um deputado federal pode ter, que é proteger os direitos fundamentais dos brasileiros. E, para tanto, você pode conferir no portal da Câmara. Não estou usando verba de gabinete e tampouco recebendo a diária da Câmara dos Deputados. Faço isso com muito sacrifício, muito tempo longe da família, mas na certeza que é o certo, é o justo, e eu não vou me acovardar por conta dessas denúncias de agora. Pois todo e qualquer regime ditatorial, ele sempre tenta incriminar
aqueles que estão expondo o regime. Vocês estão vindo atrás de mim, querendo formar toda essa narrativa, querendo me tirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a qual depois do Carnaval, muito provavelmente o meu partido vai me indicar para ser o presidente. Isso é sinal de que a gente está no caminho certo. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Me escuta, nós vamos vencer. Eu acabo... Vamos lá, pessoal. Então vocês viram aqui que antes ele se manifestou contra a primeira ofensiva que foi feita por parte, né, da Gleisi e do Lindenberg contra ele. Agora ele fez uma outra nota, né? Na nota ele já diz o seguinte: o Moraes, ministro do Supremo, pediu à Procuradoria-Geral da República que apreendesse o meu passaporte. Tiranos temem a exposição. Agora parece que Alexandre de Moraes quer que meu passaporte seja apreendido, porque minhas denúncias nos Estados Unidos sobre a censura e perseguição do Brasil contra a oposição são verdadeiras e estão ganhando força. Se suas ações forem legítimas, eles não entrariam em pânico comigo, apenas expondo os fatos para o mundo. Mas eles sabem, o que temos no Brasil hoje não é justiça, é perseguição, é autoritarismo, é tirania, é a história, e a história é clara. Tiranos sempre caem. Então ele fez essa primeira nota quando o ministro Alexandre de Moraes já solicitou à Procuradoria-Geral da República que analise, né, se, enfim, deve haver apreensão do passaporte ou não. A gente sabe, historicamente, analisando as últimas decisões, que quando o ministro Alexandre de Moraes manda para o Procurador-Geral da República, em nenhuma hipótese o Procurador-Geral da República costuma ir contrário às decisões do Alexandre de Moraes, principalmente quando se tratam de bolsonaristas. Então é muito provável que vai haver uma chancela do Procurador-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro se manifestou. Depois de tirarem de forma absurda o passaporte de Jair Bolsonaro, agora querem outro abuso, né, a legalidade. Retirar de um parlamentar, né, o passaporte de um parlamentar, por falar. A Nicarágua não é nada perto do que estão transformando isto aqui. Ou seja, a situação está cada vez mais tensa. O próprio Bolsonaro publicou um vídeo, né, onde o Eduardo Bolsonaro também se manifesta, citando uma matéria, né, da revista Fórum, revista de extrema esquerda, né, urgente. Moraes solicita análise da PGR para reter passaporte de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a gente sabe que esse tipo de medida, quando solicitada à Procuradoria-Geral da República, ela tende a ser acatada, quando, principalmente, as ordens são contra bolsonaristas. Então, olha só o que se manifestou aqui o Eduardo Bolsonaro. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. E aí, pessoal, a gente precisa lembrar, né, que a mesma pessoa que fez o pedido foi a Gleisi Hoffmann. Você deve lembrar, né, dela num vídeo ao Al Jazeera pedindo que a comunidade árabe, né, agisse contra o Brasil, contra a soberania do Brasil para tirar o Lula da cadeia.
Você deve lembrar daquele vídeo, é só você pesquisar aí que você vai encontrar ele na internet. Mas a grande realidade é que vários jornais estão repercutindo isso. Moraes solicita parecer da PGR sobre apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a busca é pela apreensão do passaporte, mas não é só isso. Como eu disse para vocês, os governistas estão denunciando o Eduardo Bolsonaro por crime de lesa pátria e conspiração, o que leva à cadeia, o que leva, inclusive, à possibilidade do Alexandre de Moraes, se determinar a apreensão do passaporte, estabelecer, né, a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Mas isso é estranho, no mínimo curioso, se você for parar para pensar. Porque ontem, se eu não me engano, eles estavam rindo, fazendo chacota, dizendo que o Eduardo Bolsonaro foi ignorado na posse do Trump, que ficou de fora da cerimônia, que ignoraram o Eduardo Bolsonaro. Hoje eles estão desesperados e preocupados com a influência que ele poderia ter junto ao Trump e estão acusando ele de conspirar o Brasil, né, contra o Brasil. Então, assim, eles têm que tomar uma decisão, decidam. E aí, ele é um bobo da corte que é ignorado pelo Trump ou ele é um conspiracionista que faz crime de lesa pátria? Algo aqui, né? Vocês têm que decidir. Então, uma grande realidade é que a gente sabe que está assustando. Só que assim, vamos deixar muito claro, né? A história está nos mostrando que não é só o Eduardo Bolsonaro. Não adianta. Já acenderam o pavio. Um pavio que não tem como mais apagar, né? A bomba vai explodir a qualquer momento. Dê uma olhada, por exemplo, nessa matéria do jornal Metrópolis. Moraes e aliados de Trump já têm histórico de embates por inquéritos. Então, são várias as pessoas, né, que já tiveram ações, né, do Itamaraty, do Trump, né? Por exemplo, assessores diretos do Alexandre de Moraes, do Trump, ao virem ao Brasil, inclusive, né, foram detidos, né? Então, assim, a grande realidade dos fatos é que vai muito além, né? Trump em si não está com os olhos tão virados para o Brasil, mas os seus assessores, Elon Musk, o Marco Rubio, todos esses já viram o circo pegando fogo. Não vai ser o Eduardo Bolsonaro ou não que vai fazer eles deixarem de olhar pelo Brasil. Pelo contrário, uma apreensão do Eduardo Bolsonaro, do passaporte do Eduardo Bolsonaro, já vai gerar conflito. Uma apreensão, uma prisão do próprio Eduardo Bolsonaro, aí, meu amigo, é jogar toda a meleca no ventilador. É esperar que vai dar ruim. Então, assim, a gente está acompanhando as cenas desse próximo capítulo. Quem vencerá? Não sei. Eu sempre torço para que o bem vença o mal, para que a liberdade vença a tirania, para que a democracia, ou seja, a liberdade do povo, vença aqueles que querem censurar, aqueles que querem simplesmente calar quem é oposição. Esse é o meu desejo. Eu acredito que o seu também, que está me assistindo aqui. Correto? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, né? Nesse sabadão. E sabadão de carnaval, né? Cara, tá bombando. Eu esqueci o nome do cara, tá? Mas depois eu vou caçar o vídeo e vou trazer aqui para vocês. O cara falando, né? Detonando o carnaval, né? E eu, assim, eu assino cada palavra que esse cara falou. Eu detesto. Eu odeio carnaval. Para mim, é a pior porcaria que fizeram para enganar os brasileiros, né? O pão e o circo. Mas ele falando, ó, você vai pular o carnaval? É a melhor forma que o homem tem de se esfregar no outro e ter desculpa para isso. Foi o que ele falou nesse vídeo, tá dando uma repercussão pesada. Você já viu esse vídeo? Comenta aí para mim, tá bom? Mas pessoal, ó, não deixa de visitar a nossa biblioteca, isso ajuda muito o nosso canal. Estou preparando já os conteúdos aqui, principalmente sobre investimentos para vocês. Quem já fez o download do livro aí sobre investimentos, quem já teve acesso ao livro e leu, deixa nos comentários o que vocês acharam. E logo, logo, a gente está trazendo esse conteúdo especialmente para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.